Me chamo Angélica Pimenta, sou fisioterapeuta e também sou formadora. Meu objetivo hoje é formar pessoas que desejam trabalhar nessa nova profissão aqui em Portugal, que é a área de cuidador de idosos. Uma das áreas que mais contratam, e então eu vejo que é uma grande oportunidade para quem chega em Portugal. Como foi para mim, acredito que possa ser para você também, e como já é, né? Já está sendo aí para muitos alunos que estão em Portugal hoje trabalhando nessa área. E eu sou o Luiz Pimenta, marido da Angélica, sou programador e trabalho com ela na questão de ensino online. Então, ajudo ela na gravação do curso, todo o conteúdo online. E hoje o nosso tema é saúde pública em Portugal. E aí, estão curiosos para saber? Será que é boa? Será que é ruim? E acho que é igual ontem, né? E aí a gente vai relatar a nossa experiência. Depois a gente vai mostrar uns pontos de vista que a gente vê também. E aí, eu acho que é só estando aqui na pele para sentir se é boa ou se é ruim, e depende da sua situação também. A saúde pública não é igual no Brasil. No Brasil, nós temos o SUS, que muitas das vezes funciona bem e às vezes também não funciona tão bem. Mas é gratuito. Gratuito entre aspas, né? Porque a gente paga imposto, né? Mas enfim, você não tem que chegar lá e pagar uma consulta. Diferente aqui de Portugal, que as consultas são pagas. Isso quando você também chega como turista, ou imigrante, não tem ainda o número de utente. Que o número de utente, para quem não sabe, é como se fosse o nosso número do SUS aí no Brasil. E esse número de utente é complicado. Dependendo da região que você for morar, você não consegue ele tão rápido. Muitos só liberam depois que você tem a sua autorização de residência. Exatamente. Então, fica um negócio complicado. Então, tem que ter aí o PB4, tá? Que é um seguro de saúde, que tem um acordo entre Brasil e Portugal. Todo mundo conhece o PB4? Parece que mudou o nome agora. Mudou? E você tira online, é gratuito. Antes de você vir para Portugal, pelo menos uns 2 ou 3 meses, você faz a solicitação, recebe tudo online e pronto. Esse documento é um acordo que tem entre Brasil e Portugal, que você pode utilizar a saúde aqui como se fosse um cidadão. Então, vai continuar pagando algumas taxas moderadoras que tem aqui, normal, mas não vai pagar como turista, porque como turista você vai pagar taxas aí de 30, 40, 50 euros, dependendo da situação. Então, por isso que é importante fazer o PB4 antes de vir para Portugal. Que a gente sabe que às vezes enrosca alguma informação, enrosca algum detalhinho, que 2 pessoas fazem, marido e mulher, no mesmo dia, na mesma hora, uma aprova em questão de dias, de semana, e o outro fica pendente e travado. E quando vai ver, é um detalhe que errou no CPF, no endereço, um número a mais, colocou uma vírgula. Então é importantíssimo fazer isso antes de vir para Portugal. E é importante prestar atenção nessas coisas, porque a gente acha que, tô bem de saúde, vai que acontece alguma coisa. Mulheres, vocês que querem ter filhos, né, se estão pensando em emigrar, tentem se cuidar para não engravidar logo que chegar. Porque se você engravidar aqui em Portugal e não tiver o seu número de utente, pode te dar uma dor de cabeça danada. Exatamente. Você pode ser atendida, porque acho que é até proibido negar um atendimento. Só que fica uma situação, você já está grávida, você já está nervosa, sensível, imigração. Eu falo porque eu conheço, né? Conheço pessoas que passaram por situações assim, que ficou grávida e depois foi ao atendimento para ter as consultas, só que ela não tinha o número de utente, então começou a enrolar, ela não conseguia ser atendida, e alguns meses passando já da gravidez. E pensa, uma mãe, né, quer saber se o bebê tá tudo bem, enfim, é um transtorno tremendo. Porque sem esse número de utentes, você não consegue fazer quase nada. Agora, uma consulta de emergência, pronto, você tem um PB4, vai lá, pronto, resolve. Agora, grávida, você tem que ter um acompanhamento, e às vezes tem que ter um médico específico, que depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, é muito sério. Evite dor de cabeça. Então, a gente teve experiências aqui, usando o sistema aqui de saúde de Portugal. O Fernando vai contar a experiência dele, que é mais superficial, mas eu acho que vale a falar. E ele vai contar, então, como foi. Antes disso, só para a gente entender, o modo do funcionamento é praticamente igual ao do Brasil. A gente tem a saúde pública cá em Portugal, que é paga, é pública, mas é paga, e temos também os planos de saúde cá em Portugal, igual no Brasil. Tem os atendimentos particulares, que a fila é outra, a gente sabe que quando é no particular a fila é outra, só que você paga o plano e ainda paga as consultas. Então tudo aqui é pago. A verdade é essa, com plano ou sem plano você vai pagar. A diferença é que no público tem as taxinhas menores, só que dependendo do lugar vai pegar uma fila que pode ser pouca ou pode ser muito, dependendo da região. Igual no Brasil. Mas aqui, como tem o pago também, o plano de saúde, geralmente é mais rápido, o atendimento, pelo que a gente vê a experiência, é até melhor, só que tem custo. Você vai pagar o plano de saúde mensal
e depois, dependendo aí do atendimento, da urgência ou da situação, ainda você tem que pagar novamente. Só que não é nada de outro mundo, é só uma taxa aqui que eles cobram. O meu caso foi o seguinte, eu tenho o seguro do carro e ele, por eu ser associado numa associação aqui de Portugal, eu ganhei um desconto no seguro do carro e eu tenho como pagar uma taxa, é 5 euros, se eu não me engano, ou 8 euros por mês, e eu consigo ter um plano de saúde particular. Não é os planos tops, porque a gente sabe que tem plano até de 100, 200 euros, dependendo do que está incluso. Mas esse plano, ele dá direito a consultas online gratuita. A gente pode fazer uma videochamada gratuitamente, ou por telefone ligar. Você liga, a pessoa encaminha ali, ela faz uma triagem antes e encaminha para o especialista mais próximo do que você está sentindo no momento. E também tem visita do médico em casa. Acho que, se eu não me engano, é 20 ou 30 euros. Você paga, o médico vem até a sua casa te consultar, fazer todos os processos que tem. Enfim, a gente paga esse valor por mês. Acho que é 8 euros, se não me falha a memória. E tem tudo isso incluso. E, claro, se eu for numa consulta particular, por exemplo, a consulta custa 50 euros num especialista. Com esse plano eu tenho desconto. Então, eu pagaria 20 ou 30 euros, por exemplo. Então, você sempre vai ter um desconto por causa do plano. Então, por isso que é importante ter aí um plano de saúde. A gente nunca quer usar, igual seguro de carro, você paga esperando que não vai utilizar, mas é interessante ter. E nesses 4 anos de Portugal, por incrível que pareça, eu só passei mal essa vez, que na verdade foi uma virose. A gente comeu fora um dia antes, que a gente até suspeita o lugar que foi, e no outro dia eu amanheci já todo atordoado. Parecia assim que estava bem ruim mesmo, tipo sintomas de dengue, essas coisas que a gente fica bem complicado no Brasil. E não passava, tomando os medicamentos aqui que tinha em casa. Eu sei que acho que no outro dia que a gente ligou, a gente esperou praticamente um dia para ver se melhorava, se dava sinal de alguma coisa. Não melhorou, aí eu liguei nessa primeira vez para a gente ter a experiência. Conclusão, eu consegui o atendimento em 3 minutos, falando com a primeira pessoa. Aí ela fez toda a triagem, entendeu do que estava acontecendo, qual eram os sintomas, diarreia, tudo aquela coisa que a gente contou, relatou. Um dia inteiro, 24 horas com a situação, sem dormir, dor de cabeça. Aí ela percebeu e encaminhou o telefonema para uma médica. Aí, coisa de 5 minutos depois, uma médica retornou, ela confirmou a situação, os diagnósticos, perguntou o que eu tinha feito um dia, 2 dias anterior, conclusão, foi virose. Passou o medicamento. Aí ela faz a receita, que é muito interessante, porque a receita que ela faz, tudo eletrônica, que a gente consegue consultar pelo aplicativo, ele dispara via SMS. Então, tem um código via SMS. Por exemplo, eu não estava conseguindo sair de casa, a Angélica, com esse código, foi na farmácia. Com esse código, a farmácia já está autorizada a dar o medicamento certinho. Olha que interessante que é aqui. Aí, claro, o medicamento é pago, a Angélica foi lá, paga um valor, e deu tudo certo. Tomei o medicamento naquele dia, no outro dia já estava 90% melhor. Então, foi muito interessante a situação. Não foi uma emergência de tipo quebrar uma perna, quebrar um braço. Mas, se ele não tivesse melhorado, provavelmente nós teríamos buscado a emergência, né? Aí tem que ligar para a emergência pode vir aqui com a ambulância e encaminhar para um hospital, ou pelo telefone eles vão encaminhar, vai falar, ó, o hospital mais próximo seu aí de atendimento de urgência é em Leiria. Aí tem que dar um jeito e ir encaminhado para lá. E aí que tá, que a gente não sabe, porque eu acho que é nesse momento que a gente vai saber se a saúde é boa ou não, porque é na emergência que a gente sabe disso. Exatamente. Porque quando você tá bem, tá com uma dorzinha... Uma coisa ou outra, você ainda consegue... E lá a gente ia saber quanto ia gastar, né? Nesse vai da ambulância, lá da consulta, Exatamente. Não sei. Então, isso ainda a gente, né, esperamos nunca precisar contar para vocês. Mas, se um dia precisar, com certeza a gente vai relatar também. Exatamente. Mas, tá vendo, a experiência dele, mas eu achei que resultou, porque ele precisava de medicamentos, ele precisa de receita. Então, ele não precisou ter que sair de casa, tá certo? Que isso foi dentro de um plano de saúde. Mas resultou, foi bom. Pela nossa experiência, esse plano, pela internet, remoto, você liga, passa tudo, os sintomas, tudo, conseguimos converter e deu certo. Aí, em 2, 3 dias já estava zerado, praticamente. Então, essa foi a minha experiência particular em 4 anos em Portugal. Por incrível que pareça, a gente quase não fica doente aqui. Não sei se... eu acho. Mais uma gripe, né? Uma alergia, quando o tempo muda. Exatamente. Que às vezes é virose mesmo da própria gripe, das pessoas que contaminam
Pronto, agora eu tenho a minha experiência, né, usando mesmo o centro de saúde. Aqui o centro de saúde é como se fosse um postinho. E cada cidade tem o seu centro de saúde. Por isso é importante você ter seu número de utente e cadastrar naquele centro de saúde. Que você tem que usar onde você mora. É igual no Brasil. Aqui existe o médico de família, né? Isso é maravilhoso também, porque o médico ele te acompanha em tudo. E não temos médico de família. Não temos, porque a gente é novo. Mais de um ano. A gente é novo na cidade. Então, provavelmente, os antigos, eles têm esse médico de família, que é um médico que fica associado à sua ficha, ou seja, ele vai te acompanhando aí durante a sua vida toda. Então, ele que acompanha, ele que pede os exames, ele vai durante anos, o filho, a filha, a mãe, o pai, toda a família, é esse médico que fica responsável aí por fazer um monitoramento. Só que como a gente chegou novos aqui, 1 ano e tal, não tem médico para nós associar a nossa família, digamos assim. Você que pretende vir morar para Portugal, já tem alguma situação na saúde, alguma doença crônica, alguma situação que precisa de um acompanhamento mais próximo, o interessante é buscar uma cidade que o atendimento não esteja tão sobrecarregado ou que funcione aí, pelo menos, que você entenda que você vai ter o seu atendimento. Sim. Então, assim, a gente não tem esse médico de família, não sei quando vamos ter, se um dia vamos ter. Então, já nem encanamos com isso mais. Agora, em 2022, eu falei, não, vou fazer um check-up. E cheguei lá, a primeira coisa que eles perguntam, você tem documento? Você tem número de utente? Sim, já tenho. Já tinha autorização de residência, já tinha, né, número de utente. Ok, e médico de família? Não tenho. Ela falou, então... E aí ela falou, mas o que você tem? Eu falei, olha, vou ser sincera, eu tô bem, mas eu quero fazer exames de rotina, eu quero ver como que eu tô, análise, aqui os exames falam análise, que é exame de sangue, pra ver se tá com diabetes, aquele check-up. Ela falou, tudo bem. Eu fui, acho que numa segunda, ela falou, ok, como não é urgência, então a gente vai marcar uma consulta, ela falou. Eu falei, tudo bem, ela marcou a consulta, acho que pra 3 dias depois. Achei rápido. Pronto, marcou o horário, tudo certinho, cheguei lá, tinha umas 4, 5 pessoas na frente, levou um tempo, demorou um pouco, mas também não era urgência. Pronto, fiz a consulta com a médica, e aí eu expliquei para ela o que eu queria, passou todo o check-up, exames de sangue, tudo, e depois, antes de eu falar, né, que eu queria passar também no ginecologista, ela já falou também, e faz tempo que você passa, tá? Eu falei, já vai fazer quase 2 anos, então você tem que fazer. Passou também o encaminhamento para o ginecologista. Então, assim, eu não tive que reclamar, porque eu fiz depois esses exames todos, tanto de análise como, né, fiz ecografia, mamografia, uma de coisa que tem que fazer, não paguei nada. Agora, eu não sei se é porque eu fui encaminhada pelo centro de saúde, diferente de eu tivesse buscado em particular. Tipo, se eu fosse até, por exemplo, fazer análise, você pode ir lá e chegar e fazer, parece que sem ter o encaminhamento. Mas aqui que a gente estava dando uma olhada era mais de 50 euros para você chegar lá e fazer um check-up. Com esse encaminhamento que ela dá, você não paga nada. Então, assim, supriu, né, as minhas necessidades. O exame de rotina foi muito rápido, foi as análises. Os outros levou um tempo porque não tinha marcação. Então, eu esperei uns 4 meses ou mais, 4, 5 meses, que eu ainda dei uma enrolada, né? Se eu tivesse já marcado um dia que eu peguei o exame, talvez tinha sido mais rápido. Mas, assim, foi super tranquilo. 3 dias depois estava pronto os resultados. Agora chegou para mim no meu e-mail o resultado do meu Papa Nicolau. Conclusão, tudo por e-mail, tudo por mensagem, fica tudo ali o check-up na sua ficha. É interessante isso, não é? Tudo no aplicativo. Tudo, desde quando você começa a consultar os primeiros medicamentos que eles passaram, os exames que eles pediram, fica tudo seu histórico. Que aqui chama SNS, que é o Sistema Nacional da Saúde. Eles têm um aplicativo para o celular que você acompanha tudo. Tudo que você consultou, solicitou, passou na emergência, fez a consulta, as receitas que você tem associado ao seu número de utente. É interessante que fica tudo lá, você consegue acessar todo o histórico depois. E assim, o que eu disse, né, da questão de médico, a única médica que eu fui atendida várias vezes aqui no centro de saúde é sempre a mesma médica, ou seja, não tem outros médicos, pelo que eu percebi. E até para fazer esse exame lá em Leiria, né, que aqui na Marinha Grande já nem tinha, que foi os exames, né, específicos, era um senhor já de mais de 70 anos, 70, 80 anos. Super simpático, tudo. E outra coisa muito importante, eu percebo que também aqui em Portugal, dependendo de onde você for morar, é igual aí no Brasil. Um exemplo, nós morávamos no interior de São Paulo. Se a gente precisasse, né, igual o Fernando precisou muito, né, quando era mais jovem, buscar atendimento em São Paulo, né, você tinha que ir para ver a questão mais de acompanhamento específico, tudo.
Aqui, mesma coisa. Por exemplo, o que a gente vê aqui, se você tem uma coisa, tipo um câncer, alguma patologia mais grave, o tratamento é tudo em Coimbra. Hemodiálise. Eu lembro, né, quando eu trabalhava ali na unidade, os idosos que precisavam desses procedimentos mais específicos tinham que ir para Coimbra. Então, tá vendo? Coimbra é o centro ali onde tem mais, acho que, profissionais, mais qualificação, tudo, mais um atendimento personalizado. Então, aqui também vai ser assim. Sim. Então, às vezes Lisboa também, né? Tem hospitais melhores que tratam de determinada doença. A Gui Mendes falou que o esposo dela precisou de atendimento aqui a Gui é aluna. E eles conversam e vieram buscar e levaram ele para Caldas da Rainha, mas ele pagou 80 euros no final do atendimento. Ô Gui, por que ele pagou esse valor? Ele não tinha o número de utente? O que a gente percebe, na nossa opinião? Que o sistema ele funciona se você não tiver pressa. Exato. Igual eu fiz todo o procedimento. Eu fiz tudo, agora é só daqui um ano. Uma coisa que não tem, que eu percebi também, é dentista, e você tem que ir particular, e oftalmologista também. Eu não vi nenhum encaminhamento, não sei se tem. Também não perguntei. Mas, assim, isso a gente tem que pagar do bolso particular. Como eu fiz no Brasil. Como a gente já fazia no Brasil também, né? Eu lembro até hoje no Brasil que eu precisei, eu fui no SUS do Brasil, como não era urgente, eu marquei o oculista. Eu lembro até hoje que eu recebi a ligação no dia do meu aniversário, a pessoa que me ligou, olha, o senhor pode vir tal dia aqui fazer a consulta do seu oculista? Tinha passado já 2 anos. Eu já tinha colocado óculos, trocado o grau, já tinha trocado de óculos. Eu falei, agora não precisa mais, porque eu já fui no particular aqui e já tô até de óculos. Lá, tava sem o PB4 e sem o tente. Lá. Então foi isso, ele foi pago como turista. Como turista e paga as taxas maiores que tem. Mas olha, eu fiquei impressionada, porque no Brasil, para não dizer que eu nunca usei o ginecologista no Brasil. Sempre particular, porque era 2 anos, eu não conseguia marcar. Então, e o estresse, né? Era filas e aquele transtorno. Então, assim, foi uma loucura. Eu sempre preferia pagar ginecologista do bolso, que eu já pagava, já ia lá, já era atendida, já fazia o exame e pronto, tudo resolvido. Aqui não, foi super tranquilo. Eu cheguei, né, marquei, fui lá, no dia do atendimento tinha eu mais umas 3, 4 meninas, que eu acho que eles já deixam tudo no mesmo dia. Fizeram a coleta, uma enfermeira super simpática. Eu fiz uma ultrassom, que aqui eles falam eco, né? Mamografia não, porque acho que eu não tenho idade ainda, que é aquela que prensa, né? Se eu não me engano, se eu não estou errada. Eu fiz a ultrassom, mas aqui não é ultrassom, é ecografia. Sobre o dentista ser caro em Portugal. Para nós, eu acho que é um dos mais caros em Portugal, é o dentista. Sem plano, sem nada, a consulta é uns 40, 50 euros para você ir lá e fazer uma cárie, uma obturação. Então, imagina, a gente que é largado, a última vez que eu fui, eu tive que fazer 3 de uma vez só. Então, tem isso. Isso se for na obturação simples, que ele vai lá, só dá aquela pintadinha e reboca o negócio e vai embora. Agora, tem casos que é extremo, que daí é 2, 3 buracos que tem que fazer, aí você vai gastar. Então, quem está pensando em vir, fazer o check-up antes da saúde, o máximo que conseguir, e toda a revisão dos dentes, porque se chegar aqui e deixar para fazer aqui... Então, trabalhe sempre na prevenção, não deixe para emergência, porque emergência, se você não tiver documentação, né, olha aí falando, você vai pagar caro. Vai pagar caro e se conseguir atendimento. E se conseguir ainda. Porque a prioridade eles vão dar para quem é morador. Lógico que se for uma emergência, estiver sangrando ali a ponto de morrer, eles vão passar na frente. Mas a gente percebe que não, a preferência é sempre do local. E daí, se a pessoa for turista, vier com documento de turista, com certeza vai ser encaixado como turista. Então, né, na nossa opinião, funciona, mas também não é uma coisa rápida, porque eu acho que a situação depende do local que você mora. Igual a gente falou disso no vídeo que a gente gravou da Marinha Grande. Teve uma pessoa que comentou, eu acho que ela é daqui da cidade, e ela falou assim, olha, mas isso não... Porque eu falei, o ponto negativo que eu falei da Marinha Grande é isso, por ser um centro de saúde pequeno, não tem um hospital de emergência. Tipo, se der uma emergência hoje na gente, não tem como ser atendido aqui. A gente tem que correr para a Leiria. Não tem atendimento aqui. E ela falou que a cidade não comporta um hospital de emergência. Por causa da quantidade de habitantes. Tá vendo? Não faz sentido. Por isso que a gente reforça. Antes de vir para Portugal, buscar um lugar para morar, na moradia.
Ainda mais você que às vezes tem um filho já que tem alguma patologia, né? Ou uns pais idosos que vão vir juntos. Você tem que... mesmo, ou até você que tenha também, né? Precisa de um acompanhamento a cada 3, 6 meses, um ano, e não pode ficar sem. Às vezes tudo bem, que aqui tudo de carro você consegue ir para cima e para baixo. Mas às vezes chegou imigrante, correria do dia a dia, precisa trabalhar, você não vai conseguir ficar parando 1, 2 dias para ir resolver a questão de um exame em outra cidade, que às vezes tem que ir, é o tempo de voltar, de parar, vai ter que faltar de serviço. Então a questão é essa, o negócio é sério. Então são coisas que você tem que começar a prestar atenção, que eu vejo o pessoal que reclama às vezes do sistema de saúde, às vezes é coisa que você deixou de fazer e depois quer tudo na hora. E aqui as coisas não é assim, daí demora. Chega uma emergência, você quer chegar lá, ser o primeiro atendido, é que a gente sabe, aquela adrenalina, é um filho seu doente, nossa, você quer passar na frente. Quer passar na frente, mas não... Aí chega lá, sem utente, sem número, sem nada, vai cair do cavalo. Vai. E eu acho também que é mais do profissional de saúde, que a gente sabe, tem médico que misericórdia, né? Eles são muito... não deixa nem você falar, não deixa nem perguntar. E tem médico muito simpático. Então, acho que vai muito da sua experiência em particular com aquele médico, né? Aí você tem aquela impressão da saúde. Sim. Mas muita gente que precisou, né, que eu vejo relatos aí na internet, falam bem da saúde de Portugal. Uma emergência ou outra que a gente vê, que às vezes sai do controle, chega lá, tá super lotada, a pessoa morrendo, não conseguiu atendimento. Passou o dia inteiro lá, a gente não sabe o motivo, e depois reclama. Óbvio, ficar 12 horas lá morrendo dentro de um atendimento e não conseguir ser atendido é muito complicado. Então, enfim, lembrando, depende muito do dia, do acaso, da pessoa, do seu ponto de vista, claro. Então, não é falando mal e nem bem dos dois lugares. É só que, aonde você for bem atendido, você vai preferir morar. Ponto. Olha lá, tem até a Luciane falando que dentista na Espanha paga-se com 1 quilo de ouro. Nossa, cara, então a Europa como tá vendo? Não é só Portugal. A saúde, ela é cara. Por isso, cuidem da saúde. Vocês que estão querendo emigrar, principalmente. Começa na academia. Exato, a gente está fazendo isso, começando a cuidar mais da saúde, tentando focar em comer mais alimentos, né, saudáveis. Claro que a gente vai comer uma coisa ou outra, mas fazer exercício todos os dias. Porque daí você vai ficando, né, com a imunidade mais forte, seu corpo vai ganhando resistência. E a chance de você ficar doente, vocês me acompanham aí no Instagram, sabem que eu tô pegando pesado na musculação. E eu vi uma mulher falando, a gente tem que ter massa muscular no corpo, porque se você fica doente, por acaso, até precisar ficar alguns dias, meses acamado, a pessoa que tem massa muscular, a chance dela voltar rapidamente é bem maior. Então, tá vendo? Às vezes você lá na sua velhice, você sempre foi uma pessoa que se cuidou, né? Tá com a massa muscular boa. Você cai, fratura uma perna, logo você tá voltando. Você não vai ficar acamado. Não vai ter que ficar precisando de centro de saúde aí. Exatamente. Tendo que levar para fazer tratamento em Coimbra, voltando. Igual tem um senhorzinho que faz ginásio lá, faz academia com a gente. Dá vergonha de ver ele. Ele falou, ele tem 77 anos. 77 anos ele tem, aposentado, muito bem, deve ser já bem estruturado. Eu não aguento acompanhar ele, o peso que ele ergue. Ele agacha, ele pula, ele faz tipo flexão, depois ele tá lá fazendo polichinelo. Eu canso só de ver o que ele faz. Depois ele faz aula de spinning lá, o aeróbico de bike, e ele pega pesado. Né? Só que ele faz academia lá pelo menos uns 30, 40 anos. A disposição que ele tem, 77 anos. Jovens, não é páreo para ele. Se precisar sair correndo um contra o outro, eu perco. Tenho certeza absoluta que eu perco. Força eu garanto que eu perco. Porque ele ergue lá uns pesos no supino, nas barras lá, que eu não consigo. E aí, faz 1 ano e pouco só que a gente começou no ginásio, mas para vocês verem a importância. Ele está lúcido e forte, 77 anos. O velho vai durar muito ainda. E adoro o Fernando. Toda vez que o Fernando tem falado do Brasil. Tudo que acontece de ruim no Brasil é ele que me atualiza. Eu não assisto televisão, é ele que vem trazer as notícias para mim. Então, mas é isso, gente. Porque a saúde nossa... Eu acho que a saúde é cara. A verdade é essa. No Brasil, ou aqui, ou qualquer lugar do mundo. Você ficar doente, precisar... E os cuidadores, e os idosos, então, vamos falar aí do cuidador que nós não falamos. Exato. Então, se atente, né, à sua saúde, principalmente você que vai trabalhar como cuidador de idosos, porque exige um pouco de força, né, você tem que estar bem. E uma coisa muito importante, você que vai trabalhar com recibos verdes, você é um trabalhador autônomo, você não tem empresa. E se você ficar doente? Primeiro, a gente já tem que trabalhar com seguro acidentes, é obrigatório por lei. Muitos não sabem e não têm esse seguro, mas é obrigatório. Por lei, em Portugal, quem é autônomo precisa trabalhar com esse seguro. Acidentes.
Exatamente. Se acontecer alguma coisa com você, pelo menos você tem um seguro. Como cuidador mesmo, você tem que ter uma saúde boa para você aguentar. Imagina você ficar doente, os seguros também não é lá aquelas coisas, né? Por um tempo, e depois você tem que pagar alguém para cuidar de você. Pessoal da área de cuidador, a gente recebe, estamos na internet e todo dia aparece uma mensagem ou outra, o pessoal reclamando, criticando. O que a gente percebe? Cuidador não se cuida. Não. Ele cuida do próximo, mas ele não cuida dele mesmo. E o que isso acontece? Fica doente. Fica doente, estresse, sobrecarga. Aí acontece todo aquele ciclo que a gente conhece. A pessoa vai trabalhar, ela vai se sentir explorada, sobrecarregada, que está sendo mal paga, e de fato, muitas das vezes acontece isso, e ela fica indisposta e começa a reclamar. Então vira aquele monte, aquela bola de neve, e que cada vez só vai piorar. Por isso a importância de vocês, cuidadores que pretendem trabalhar cá, isso para todos, mesmo quem não vai ser cuidador, cuidar da saúde, fazer uma academia pelo menos 3 vezes na semana, um mínimo, quanto mais melhor, óbvio, mas se cuidar e tentar tomar esse gosto antes de vir para Portugal. Tenta criar um ritmo ainda estando no Brasil e depois que chegar em Portugal conseguir continuar, melhor ainda. Sim, é primeiro a gente, né? Eu demorei para fazer isso. E eu até postei, acho que esse dia no meu Instagram, eu falei, se eu tivesse percebido isso, cuidado de mim já, porque eu já fazia isso no Brasil, e depois cheguei aqui a gente se perde, a gente esquece, começa a fazer. Focado, né, na imigração. Tem que resolver as coisas de imigração, tudo, você esquece de você. Mas esse é o pior erro que você faz, porque daí você fica mal, porque depois você não gosta do jeito que você está se tornando, né? Às vezes você era uma pessoa e você nem se reconhece mais, e aconteceu isso comigo. E eu falei, meu Deus, por que eu não continuei fazendo academia e levando a sério, cuidando de mim? Porque eu tinha tempo para isso. E você, cuidador, a gente dá um jeito. Não, hoje eu não vou fazer hora extra, eu vou fazer minha academia, eu vou cuidar de mim. Vou deixar de gastar um pouco aí, mas primeiro vou cuidar da minha saúde. Sem saúde você não faz nada, essa é a verdade. Exatamente. Você vai ficar doente, você vai trabalhar mal, você vai atender mal os seus pacientes, vai ficar nervoso, vai ficar estressado, vai ficar bravo, vai descontar nos colegas de serviço, nos idosos principalmente, que a Angélica trabalhou diretamente com pessoas e via isso todo santo dia. Então, é importante. E aí você precisa ver, infelizmente, igual o Fernando falou, a maioria, né, todos que eu trabalhei, a maioria dos cuidadores, eles estão reclamando sobrepeso, autoestima muitas das vezes baixa, porque vive muito ali, né, cuidando, você fica muito cuidando do idoso e às vezes você fica fazendo muitas horas extras, e você se esquece. E você acaba ficando, exatamente, porque às vezes você vê o idoso tão pior, você fala, eu tô ótima. Perto do idoso, mas você não tá ótima. Né? Você não tá igual ao idoso, mas você poderia estar melhor. Tempo para cuidar da saúde ou vai ter que ter tempo para cuidar da doença, né? Exato. Não tem outro caminho. Quanto mais rápido a gente puder acordar, melhor. Aqui, ó, teve alguém que colocou assim, passei por isso aqui no Brasil, nunca cuidava de mim direito, tá vendo? Beijão, tchau. Até, tchau.